podendo El Rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa expedindo os negócios da monarquia, aos 34 anos voltou ao Brasil. A ciência é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Dito isso, meteu-se Itaguaí e entregou-se de corpo e alma aos caminhos da ciência. Aos 40 anos, casou-se com Dona Evarista de Costa Mascarenhas, viúva de um juiz de fora. E não bonita, simpática. Um de seus tios admirou-se de semelhante escolha. Simão Bacamarte explicou que Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Estava assim apta para dar filhos robustos e inteligentes. Dona Evarista mentiu as esperanças do doutor Bacamarte. Não lhe deu filhos robustos nem mofinos. Ainda o natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou 3 anos, depois esperou 4, depois 5. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria e acabou por aconselhar a mulher em regime alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não resistiu aos conselhos do marido. Compreendemos assim a extinção da dinastia dos Bacamartes. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou literalmente no estudo e na prática da medicina. Foi então que o Lugerano lhe chamou especialmente a atenção. O recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Não havia na colônia ou no reino uma só autoridade em tal matéria, mal explorada ou quase inexplorada. A saúde da alma é a ocupação mais digna do médico. Verdadeiro médico. Emendou Crispim Soares, boticário da vila, e um de seus amigos e comensais. Cada louco furioso era trancado de uma alcova, na própria casa, não curado, mas descurado, até que a morte vinha desfrutar do benefício da vida. Os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte resolveu desde logo reformar tão ruim costume. Pediu licença à Câmara para tratar de mudar o edifício, que é cuidar de todos os loucos de Itaguaí, mediante algum pagamento que a Câmara lhe faria quando a família do inferno não pudesse fazer. A proposta excitou a curiosidade de toda a vila, mas encontrou grande resistência. A ideia de meter todos os dois dentro da mesma casa pareceu em si mesma sintoma de demência. E não faltou quem insinuasse isso para a própria mulher do médico. Ai, Dona Evarista, Aham. veja se seu marido não dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isto de estudar sempre. Não é bom, vira o juízo. Disse o Padre Lopes de Gradura. Dona Evarista ficou preocupada. Foi ter com o marido. Disse que Estava com desejo. principalmente de vir ao Rio de Janeiro e comer tudo que a ele parecesse adequado. Dali foi a Câmara, onde os vereadores debatiam aquela proposta e defendeu-a com tanto vigor que a maioria resolveu autorizar que Medina, votando ao mesmo tempo o imposto destinado a subsidiar o tratamento, o alojamento e o mantimento daqueles dois. Um dos vereadores que não acreditava na proposta do médico disse: Os cálculos não são precisos. Por que o doutor Bacamarte não arranja nada? Quem é que viu agora meter todos os dois dentro da mesma casa? enganava-se o divino vereador, o nosso médico arranjou tudo. Uma vez botado da licença, começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí. Tinha 50 janelas por lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. A Casa Verde. Foi o nome dado ao asilo, por causa das cores da janela, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imenso luxo e correu gente de todos os cantos para assistir à cerimônia. Muitos dementes já estavam ali recolhidos, e os parentes tiveram a oportunidade de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. Dona Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestira-se luxuosamente. Ela cobriu-se de joias, flores e sedas.
Itaguaí tinha finalmente uma casa de Orates. 3 dias depois, numa conversa íntima com o Boticário Crispim Soares, desvendou o alienista o mistério do seu coração. Atualidade, senhor Soares, entra de certo no meu procedimento, mas entra como tempero, como sal das coisas. O principal dessa minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus e classificar os casos. Creio que com isto preste um bom serviço à humanidade. Um excelente serviço. Se assim um pouco poderia fazer, ele me dá um campo maior aos meus estudos. Muito maior. E tinha razão, vinham loucos de todas as vilas e locais vizinhos ao asilo. Eram furiosos! Eram mansos! Eram monomaníacos. Era toda a família daqueles desertados de espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos, mandou anexar uma galeria de mais 37. Padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos assim no mundo. A mania das grandezas tinha exemplares notáveis. O mais notável era de um pobre diabo, filho de um vendedor de roupas, que narrava as paredes porque não olhava nunca para nenhuma pessoa. E toda a sua genealogia que era esta. Deus entrou o ovo entrou a espada entrou Davi entrou a púrpura entrou o Marquês entrou o Duque entrou o Conde, que sou eu. Dava um tapa na testa, um estalo, o dele repetia 5, 6 vezes seguidas. Deus entrou o ovo. Davi entrou a Sou eu. Outro mesma espécie era o boiadeiro de luz, cuja mania era distribuir boiada a toda a gente. Dava 300 cabeças a um, 600 cabeças a outro, 1.200 e não acabava mais. Na verdade, a paciência do alienista era mais extraordinária do que todas aquelas manias hospedadas na Casa Verde. Então ele começou por organizar um pessoal de administração, aceitando essa ideia, o que era melhor que ele poderia fazer para se cuidar do seu ofício. A Casa Verde era agora uma espécie de mundo, onde há o governo temporal e o governo espiritual. E o Padre Lopes ria dessa brincadeira e acrescentava com o único fim de dizer também uma piada. Deixe estar, que eles mandaram denunciar ao Papa. Uma vez exonerado da administração, passou logo a proceder uma vasta classificação dos seus enfermos. Dividiu-os primeiramente em 2 classes principais: os furiosos E os mansos! Ai, meu sustinho! Depois começou um estudo contínuo e apurado. Analisava os hábitos de cada aluno. E a cada dia notava-se uma observação nova, uma descoberta interessante. Ao mesmo tempo, estudava o melhor regime, as substâncias medicamentosas, os meios curativos e paliativos. Ora, todo esse trabalho levava-lhe maior e mais tempo. Mal comia e mal dormia. E ainda comendo era como se trabalhasse. Porque ora questionava o texto antigo, ora ruminava uma questão. E muitas vezes de um calo ao outro ao jantar, sem dizer uma só palavra, a desgraçada da Dona Evarista. Blim, blim, Deus sabe o que faz. A ilustre dama, no fim de 2 meses, achou-se a mais desgraçada de todas aquelas mulheres. Daí profunda melancolia. Comia pouco e ficava calado e respeitava o marido. E suspirava a cada canto. Um dia ao jantar, perguntaram ao marido o que tinha. Respondeu tristemente que não tinha nada. Depois se atreveu um pouco e disse que se sentia tão viúva como antes. E acrescentou: Quem diria que meia dúzia de lunáticos... Simão não ficou nem triste, ele não ficou sequer consternado. Consinto que vá dar um passeio ao Rio de Janeiro. Dona Evarista sentiu lhe faltar o chão debaixo dos pés. Nunca foi ao Rio de Janeiro e logo agora ele a convidava a realizar os seus segredos de menina e moça. Não há remédio para a dor da alma. Essa senhora fica triste porque parece que não a amo, mas dou-lhe o Rio de Janeiro e consola. Dona Evarista conteve-se. Ela disse pro marido que não iria sozinha, porque ela não havia de se meter sozinha pelas estradas, não é? Irá com a sua tia. Mas o dinheiro que será preciso gastar... Que importa? Temos ganho muito. Ainda ontem, um contador prestou-me contas. Queres ver? Dona Evarista ficou deslumbrada. Era uma via lasca de algarinhos. Deus era um monte de ouro, eram 1000 cruzados sobre 1000 cruzados, dobrões sobre dobrões, era um
padre que ele conhecera em Lisboa. E que porventura achara-se em Itaguaí. 5 ou 6 páginas, 4 mucamas. Tal foi a comitiva que a população viu dali sair em certa manhã do mês de maio. As despedidas foram tristes para todos, menos para o alienista. Embora as lágrimas de Dona Evarista fossem sinceras e abundantes, não chegaram a abalá-lo. Adeus! E partiu a comitiva. Chegava ao Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada e nova para alargar as bases da psicologia. Um dia de manhã, Eram passadas 3 semanas. estando Crispim Soares ocupado em preparar o medicamento, vieram dizer que o alienista mandava chamar. Trata-se de negócio importante, segundo ele me disse. Crispim empalideceu. Que notícia importante poderia ser, senão da comitiva? Em especial da sua mulher? Crispim amava a mulher e desde 30 anos não tinha passado um só dia longe dela. Ah, agora se explicam aqueles monólogos que ele fazia, que nós ficávamos ouvindo muitas vezes. Ah, perfeito! Quem te mandou você tirar a viagem necessária? Bajulador, top bajulador! Só para agradar o doutor Simão Bacamarte. Pois agora aguenta! Aguenta! Devagarão, devagarão, viu, miserável? Desalenha tudo, não é mesmo? Aí tem o louco, canalha! Dizia isso e muitos outros nomes feios que um homem não deve dizer ao outro, quanto menos a si mesmo. Tão depressa voou a Casa Verde. O alienista recebeu Crispim Soares com a alegria própria de um sábio. Estou muito contente. Notícias do nosso povo? Trata-se de coisa mais alta. Trata-se de uma experiência científica que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era antes uma ilha perdida no oceano da razão. Suspeito agora que seja um continente. Calou-se para dominar o país dos boticários. Depois ele explicou compridamente a sua ideia. No conceito dele, a insânia abrangia uma vasta superfície de cérebros. Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achei o boticário meio extravagante. Mas a modéstia, a principal adorno do seu espírito, não lhe fez confessar nada além de um outro recado. Declarou a sublime e verdadeira e acrescentou. Que era caso de matraca! Naquele tempo Itaguaí não dispunha de imprensa, só tinha 2 modos de divulgar uma notícia. Ou por meio de cartazes manuscritos, pregados na porta da Câmara e da Matriz, Ou por meio de matraca! Contratava-se um homem para andar na rua do povoado com a matraca na mão. De quando em quando, tocava. Tec, 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 tec. Reunia-se gente e denunciava o que foi repassado. A definição atual, que é de todos os tempos. A loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. sabe-se onde uma termina e onde a outra começa. Pra que transpor a cerca? Itaguaí e o universo ficaram à beira de uma revolução. Quatro dias depois, a população de Itaguaí ouviu abalada a notícia de que um certo Costa fora recolhido à Casa Verde. Impossível! Qual impossível? Foi recolhido hoje de manhã. Mas na verdade ele não merecia, depois de tudo que ele fez. Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Herdou uma herança que seu tio lhe deixou da moeda de Dom Del Rey de la Câmara. Só que ele começou a fazer entregas sem juros e sem olhar bem. E aí foi da riqueza à pobreza, da pobreza
almoço, outros que de madrugada. A alienista provava o sentimento de estima e compaixão, mas dizia que a ciência era a ciência e que não podia deixar solto na rua. Um louco. A última pessoa a interceder por ele foi sua prima. O alienista disse que não achava um pingo de sanidade nesse homem, tendo em vista a maneira como ele gastara todo o seu dinheiro. Ah, não! Se esse homem gastou tão depressa tudo que tem, a culpa não é dele? Não? Não, senhor, e eu vou lhe explicar muito bem como aconteceu. O meu tio não era homem mau, mas quando ficava nervoso não era capaz de levantar o chapéu ao Santíssimo. Um dia, pouco antes de morrer, descobriu meu tio que o escravo tinha lhe roubado o boi. Imagine como ficou, coitado. Foi então quando o homem cabeludo e feio apareceu. Pediu um copo d'água. Meu tio, que não era homem mau, mandou que fosse buscar água ao rio ou ao inferno. Foi quando esse homem feio e cabeludo levantou a mão em ar de ameaça e rogou esta praga. Todo seu dinheiro não há de durar mais de 7 dias. E um ano. Foi essa praga, meu Deus, foi essa praga. Esta praga que aquele maldito lhe rogou. Então o alienista pegou ela pela mão e a levou para falar com seu primo. A mísera acreditou? Ele levou a Casa Verde e a trancou na galeria da Lucidade. Imagine só a consternação de Itaguaí quando soube disso. Ele não tinha motivos para prender aquela pobre senhora. E ainda diziam: A Casa Verde é um cárcere privado. Mas nisso, chegou o Rio de Janeiro, Dona Evarista, a tia, a mulher do Crispim Soares e toda mais a comitiva que semanas antes partiram de Itaguaí. O alienista foi recebê-la com o padre Lopes, boticários, vereadores e vários outros magistrados. O momento em que Dona Evarista colocou os olhos na pessoa do marido é considerado pelos cronistas do século como um dos mais sublimes da história moral humana. Dona Evarista soltou um grito, balbuciou alguma coisa e atirou seu consorte num gesto que não se pode melhor definir entre uma mistura de onça e rola. Não assim, o ilustre Bacamarte, frio como diagnóstico. Esticou os braços à dama que caiu neles e desmaiou. Coincidente, ao cabo de 2 minutos, Dona Evarista recebeu os cumprimentos. E o presto punha-se em marcha. Dona Evarista era simpática, mas era a esperança de Itaguaí, né? Contava-se com ela para diminuir o castigo da Casa Verde. A propósito da Casa Verde, a senhora não deixava muito cheio de gente, não? Sim. Lá está o boiadeiro. O boiadeiro. Lá está o boiadeiro, a prima do boiadeiro, lá está o Costa, lá está a prima do Costa, Tchucão, Valteci, Ivonete, Titia, Helene Camille, Tia Érica Família, está todo mundo aqui, a lá da mais, o pé de Goiás. Tá de azul, é? Ai, nossa. Dona Evarista achara extraordinário que toda aquela gente enlouquecesse. Um ou outro vai, mas todos? Ah, mas ela não duvidava. O marido era um sábio e não levaria ninguém à Casa Verde sem provas evidentes da loucura. Devemos acabar com isso. Não pode continuar! Abaixo a tirania! Responda violento, bolinha! Não eram gritos nas ruas, eram suspiros em casa. Mas não tardava dos gritos, o terror crescia. Avizinhava essa rebelião. É preciso derrubar o tirano! É! Cerca de 30 pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e levaram uma representação à Câmara. A Câmara recusou aceitá-la, declarando que a Casa Verde é uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por movimento de rua. A irritação dos agitadores foi enorme. O barbeiro declarou que dali ia levantar a bandeira e destruir a Casa Verde, porque Itaguaí não poderia mais servir de cadáver de estudo da escuta. Um dos vereadores que acreditava nas ideias do alienista mudou de lado e fez uma pequena reflexão. Nada tem a ver com a ciência. Mas quem nos garante que o alienado não é o alienista? E a roça crescia, já não eram 30, mas 300 pessoas que juntavam o barbeiro, cujo apelido deve ser mencionado sim, porque é ele que dá o nome à revolução. O chamavam O Canjica! E o movimento ficou célebre com o nome de Revolta dos Canjicas! Dona Evarista teve notícia da rebelião antes que ela chegasse. Provava um vestido de seda e não quis crer. Deve ser alguma fake news. Ô Beneditão,
Vê se a barra tá boa. Ah, tá melhor do que bom, senhor. Vira um bocado. Tá melhor do que bom. Tá ótimo do jeito que tá. Não vou fazer melhor que isso aqui não. Faz melhor não. Não, tia, tô brincando lá fora. Morro, doutor Bacamarte, cancela o CPF dele. Cala a boca, Globo! Ô, Benedita! O que é? A risca azul não segue até abaixo. Fala mesmo. A costura está um pouco enviesada. Tá muito feio assim. É preciso descoser pra ficar igualzinho eu. Morro, doutor Bacamarte! Morro, girando! O impacto das 300 vozes Era a rebelião que desembocava na Rua Nova. Dona Evarista, a princípio, não deu um passo, não fez nada. O terror a petrificou. A mucama correu instintivamente para a porta dos fundos. Quanto ao moleque que Dona Evarista não dera crédito, tiveram seu momento de triunfo súbito. Dona Evarista correu à sala interior do marido onde eu estudava. Chamou pelo marido 2 vezes. Simão! Simão! Na terceira perguntou o que é que tinha. Você não ouve esses gritos? Eu quero morrer ao seu lado, Simão! Abaixa a casa verde. Simão Bacamarte chegou na varanda da frente quando a rebelião também chegava e parava de fronte. Morra! 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 Irmão Bacamarte fez um sinal pedindo pra falar. E os revoltosos cobriram-lhe a voz com um braço de indignação. Direi pouco, ou até não direi nada, se for preciso. Desejo saber primeiro o que perdem. Não perdemos nada! Apenas ordenamos que a casa verde seja demolida! Demolida? Ou apenas despojada dos infelizes que lá estão! Meus senhores, a ciência é coisa séria e deve ser tratada com seriedade. Não dou razão aos meus atos de alienista a ninguém. Poderia convidar algum de vós para ir comigo ver os reclusos da Casa Verde, mas não farei isso porque dá razão ao meu sistema, e que não farei isso a leigos nem a rebeldes. Dito isso, e a multidão ficou atônita. O quê? Mas o assombro cresceu no momento que o alienista virou as costas e entrou em casa. E a multidão agitou, murmurou, bradou e ameaçou arrasar a Casa Verde. Deteve o incidente. Era a polícia que entrava na Rua Nova. Os canjicas não queriam acabar de crer que a população tinha sido colocada contra eles. Mas o barbeiro entendeu tudo e esperou. Os policiais pararam. O capitão intimou a população que se dispersasse. Mas quando uma parte dela tivesse se inclinado a isso, a outra parte apoiou fortemente o barbeiro. Não, Cesaré. Fiquei nossos cadáveres? Podem tomar. Mas só os nossos cadáveres. Não levarei com eles a nossa conta. Os nossos pés. E não eles. A salvação de Itaguaí. O capitão mandou atirar sobre os canjicas. Piu! Piu! Pá! E a multidão rou furiosa, alguns trepando nas janelas, outros saindo à solta pela rua. Muitos escaparam, mas a maioria ficou urrando, cólera, irritados, mas animados pelo discurso do barbeiro. A derrota dos canjicas estava evidente quando um terço dos policiais passou para o lado da rebelião. A Revolução Triunfante não perdeu um só minuto. Recolheu os feridos e levou nas casas próximas. Na Casa Verde, o povo e frota fraternizavam. Estavam vindo fazer o rei, alguém eu disse e d'água. O barbeiro saiu. O barbeiro saiu do palácio do governo e foi à casa do Simão Bacamarte. Não descreva o terror de Crispim Soares ao ouvir dizer que o barbeiro ia à casa do alienista. A esposa, amiga particular de Dona Evarista, teve uma ideia. Aconselhou o marido a declarar-se doente e meter-se na cama. Lá vai uma filha, a casa do senhor é Bacamarte, me dá um beijinho no limozinho e vai acompanhado de cheiro. Vai prendê-lo! Uma ideia traz a outra, pois Carlão concluiu que uma vez preso o alienista, viriam buscar uma qualidade de cúmplice. Então ele ergueu, disse que estava bom e queria sair. E mesmo com todos os protestos da consorte, ele foi e caminhou resolutamente até o palácio do governo. Chegando lá e ficou admirado com tanto que prestígio que lhe deram. Não se demorou o alienista em receber o barbeiro, ele disse que não tinha meios de resistir. Estava prestes a obedecer, mas só uma
o alienista meteu na Casa Verde cerca de 50 aclamadores do novo governo. E o povo indignou, sim. Cristo entrou na vila uma força mandada pelo vice-rei que estabeleceu a ordem. O alienista exigiu desde logo a entrega do barbeiro Porfírio e de uns 50 e tantos indivíduos que declarou louco. Esse ponto da crise de Itaguaí marca também a influência máxima de Simão Bacamarte. Tudo quanto quis o vice-rei De Portugal! lhe deu. Tá aí uma prova do poder do ilustre médico. Desde que lhe falaram da momentânea aceitação de Crispim Soares à rebelião dos canjicas, o alienista mandou capturá-lo. Dali em diante foi uma coleta desenfreada. Ninguém safava do alienista. Tudo era loucura. Ele respeitava as namoradas, mas não poupava as namoradeiras. Dizia que as primeiras cediam a um impulso natural e as outras a um grande vício. Onde é que esse homem vai parar? Ah, se nós tivéssemos apoiado os canjicas! Um dia de manhã, A multidão inteira ficou abalada com a notícia de que a própria mulher do alienista tinha sido metida na Casa Verde. metida! Ninguém acreditou, mas era pura verdade. O Padre Lopes correu para falar com o alienista. Já há algum tempo eu desconfiava. Desde que ela voltou do Rio de Janeiro, comecei a observá-la. Tarde, bem tarde, tarde da noite, acordei e não a vi. Levantei e a encontrei com 2 colares e saí no espelho. Evidente a notícia. Depois de mal. E o Padre Lopes? Não entendeu nada. Então foi interrogar o alienista acerca do caso. Ele explicou que o caso de Dona Evarista não era incurável, mas em todo caso digna de estudos. Juro curá-la dentro de 6 semanas. E agora, prepare-se para o mesmo assombro em que ficou a vila ao saber por um ofício que todos os loucos da Casa Verde iam ser postos na rua! Todos! Apagaram suas luminárias, reconstituíram suas famílias. Tudo parecia reposto nos antigos eixos. A ordem reinava. O governo podia exercer outra vez o seu governo sem nenhuma pressão externa. O barbeiro Porfírio, ensinado pelos acontecimentos, achou melhor ficar no seu trabalho do que nas calamidades brilhantes do poder. Dona Evarista, a princípio, tivera a ideia de separar-se do consórcio. Ah, não. Mas a dor de perder tão grande homem fez superar qualquer sentimento de autoestima e amor próprio. E o casal veio ser tão feliz quanto antes. Não menos íntima, ficou a amizade do Boticário e do alienista. Não é preciso falar do boiadeiro, do Costa e da prima do Costa e de tantos outros nomeados neste espetáculo. Basta dizer que puderam exercer sua vida naturalmente.
Compreende-se que pela teoria nova era preciso um longo exame, um vasto inquérito do passado e do presente. O padre Lopes, por exemplo, só foi capturado 30 dias depois. A mulher, Boticário, 40 dias. A prisão desse senhor encheu o marido de indignação. Mozinho, me salva! Crispim saiu à rua, falando para que ele encontrara que ia arrancar as orelhas do tirano. Simão o consolou. O senhor trabalhará durante o dia na botica e almoçará e jantará com a sua esposa. E cá passará as noites, domingos e dias santos. Ah, mas o pobre boticário ficou numa situação muito duvidosa. Ele queria viver com a mulher, mas temia voltar à casa dele. Ao cabo de 5 meses, estava alojado mais 18 pessoas. Mas Simão Bacamarte não afrouxava, Ia de gente. rua em rua, de casa em casa. Espreitando, interrogando, estudando. E quando colhia o enfermo, os levava com a mesma alegria que outrora os arrebanhava às dúzias. Acharam-se, enfim, a verdadeira patologia cerebral. O desfecho do episódio dessa crônica itaguaiense é de tal modo que não merecia nada menos do que 10 capítulos de desfechos. Não! Que isso, mano? Contento-me com um, que será o remate da narrativa e um dos mais belos exemplos de convicção científica e abnegação humana. Era a vez da terapêutica. Simão Bacamarte, sempre imbuído em seus estudos e aperfeiçoando seus métodos, chegou à cura total de seus enfermos. E no fim de 5 meses e meio, estava vazia a Casa Verde, todos curados. Mas se você imagina que o alienista ficou feliz ao ver o último hóspede saindo da Casa Verde, mostrai que com isso não conhecei nosso grande homem. Eureka! Não lhe bastava ter descoberto a verdadeira teoria da loucura. Não se contentava em ter estabelecido o reinado da razão em Itaguaí. Eureka! Não ficou alegre, ele ficou preocupado. Algo lhe dizia que a sua teoria tinha em si outra e novíssima teoria. Vejamos se chegou enfim a uma última verdade. Mas deveras estavam eles loucos e foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi apenas a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? Duvidou logo é certo. E chegou mesmo a concluir que era ilusão. Mas sendo homem prudente, convocou um conselho de amigos, a quem a opinião foi afirmativa. Nenhum defeito? Nenhum vício? Tudo perfeito? Não. Impossível. Digo que não sinto ver em mim essa superioridade que te defini com tanta magnificência. Estudo-me e não encontro razão para a vossa bondade. Era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça juntamente alegre e triste e recolheu-se à casa dele. Em vão, a mulher e os amigos pediram que ficasse, e estava perfeitamente são e equilibrado. Trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática. Simão! Simão! Eu quero morrer ao seu lado, Simão! Dizia-lhe a mulher com o rosto lavado em lágrimas. Mas o nosso médico, com os olhos acesos à convicção científica, tapou os ouvidos à saudade da mulher e brandamente interveio. Nosso ilustre médico se jogou ao estudo e à cura de si mesmo. Muitos chegaram ao ponto de conjecturar que nunca houve nenhum louco além dele. Mas essa opinião fundada do boato não tem outra confirmação além do próprio boato. E boato duvidoso que é atribuído ao padre Lopes, que com tanto pouco realçaram as qualidades desse grande homem. Dizem que ele morreu dali a 17 meses, no mesmo estado que entrou, sem ter podido alcançar nada.
Senhor.